E aí, meu, beleza? Eu sou o Edson Assato. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu recebo no Noar Podcast a doutora Mayra Kurade. Ela é psicóloga, já esteve no Japão e atualmente está em Portugal. Noar, psicologia, saúde emocional, saúde mental, Brasil, Japão, Portugal. Eu quero trazer a história de uma mulher brasileira com muita garra e determinação e que vem trilhando o seu caminho em terras estrangeiras. Vem comigo! Meus amigos e minhas amigas, eu estou aqui com a doutora Mayra Kurade. Ela é psicóloga, ela já esteve aqui no Japão e atualmente ela está em Portugal. O Noar Podcast tem a finalidade e objetivo de trazer histórias de vidas de pessoas com vibrações, energias e atitudes positivas. Doutora Mayra, você é uma dessas pessoas. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para esse bate-papo. É uma honra e uma alegria muito grande poder conversar com você, mulher brasileira, com dedicação, garra, determinação, atuando em terras estrangeiras. Muito obrigado, gratidão. De nada, Edson. Doutor, eu quero começar com uma pergunta, né? Assim, você tem observado alguma coisa em comum, né, entre os brasileiros que estão morando fora, né, por exemplo, os que estão aqui no Japão e os que estão em Portugal, eles têm algum problema em comum, tipo dificuldade em adaptação, né, no novo país, ou problemas com preconceito, ou problemas de solidão? Existe algum problema em comum entre os brasileiros que moram fora do país? Uhum. Sim, ótima pergunta. Antes de responder essa pergunta, eu gostaria de agradecer muito pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você, pelo convite principalmente, mas depois sabendo do seu projeto. Que lindo, maravilhoso. E é um prazer poder, aquilo que eu vou falar, né, eu compartilhar o meu conhecimento com as pessoas, é sempre um prazer, porque às vezes uma coisinha que eu falo pode servir para um, para outro, então eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de compartilhar os meus conhecimentos, a minha experiência de vida e no trabalho, né? E ainda mais com esse tema que eu trabalho, que é na área de psicologia intercultural, de migrações e saúde mental, né? Então, quando a gente, né, se a gente for pensar no processo migratório, né, que ele pode ser tanto para fora do Brasil quanto dentro do Brasil mesmo, né? Mas vamos pensar numa visão mais macro, que seria fora do Brasil. Nós temos muitos processos que acontecem dentro de uma migração, né, do fato de você ir para outro lugar que não é conhecido, para uma outra cultura diferente. Um conceito muito importante, né, nessa questão migratória é o processo de aculturação, que acontece com todos nós, que é o quê? É um processo de mudança cultural e psicológica que a gente passa pelo contato intercultural, pelo contato com outra cultura, né? Então, é muito difícil a gente sair do Brasil, ir para um outro país e não mudar nada, e ficar do mesmo jeito. É muito difícil. Tem pessoas que ficam assim? Tem, mas é raro, né? Normalmente a gente sempre vai agregar alguma coisa de alguma parte, de alguma cultura, de algum lugar. E esse processo de mudança cultural e psicológica, ele acontece dos dois lados, Edson. Nós temos muitas teorias nesse processo de aculturação, mas a que eu mais gosto de falar, né, de trazer, é a teoria do Berry. Ele fala que esse processo ele acontece dos dois lados, que pressupõe
o contato, o contato que a pessoa predispõe, né, a ter com o outro que é diferente, que é de um outro lugar, e a adaptação à cultura, aceitação à cultura. Então, a gente vai ter duas coisas, contato e cultura. E sempre é dos dois lados. Então, muitas teorias mais antigas de aculturação, elas falam que não, a aculturação é só do lado da pessoa, ou seja, é só a pessoa que tem que mudar, é só a pessoa que tem que se adaptar, é só a pessoa que tem que fazer esforço para se adaptar a um país, para se aculturar a um país. Mas aí o Barry vem e fala, não, esse esforço é dos dois lados. É tanto do migrante, né, da pessoa que está chegando, quanto do país de acolhida. Então, o país de acolhida também tem essa obrigação de se aculturar as pessoas, né, de oferecer políticas, standards, né, que facilitam o processo de integração, de migração, né, de aculturação dos novos migrantes. E aí, o que acontece? Dentro desse processo de aculturação e adaptação, Edson, ele traz a possibilidade de algumas como é que eu falo a palavra? Algumas coisas que interferem na nossa saúde. Então, a migração, ela pode predispor o ser humano a ter algum acometimento, né? E quando nós estamos falando de psicologia, que pode ser psicológico. Então, também tem dois vieses. Então, a migração, ela é uma fonte de aprendizagem, de mudanças, é algo muito bom, mas também pode ser uma experiência, às vezes, até traumática para a pessoa que migra, porque não é fácil se aculturar. Principalmente, por que eu falo que é dos dois lados? Porque quanto mais o país é aberto a receber pessoas novas de outras culturas, mais fácil fica o nosso processo de aculturação. Então, quanto mais fechado for o país para receber uma pessoa nova, um migrante, pior fica a nossa aculturação. Mesmo aquelas pessoas que são mais resilientes, no sentido, nossa, eu normalmente eu me acostumo com tudo fácil, eu estou super aberta a tudo, mas aquele país é muito difícil, eles são muito fechados, né? A gente tem alguns casos aí que depois eu posso citar. Então, em termos de doença e saúde, nesse processo, como é que a gente pode enxergar? Quanto mais a pessoa valoriza a identidade cultural dela, e ela está aberta para vivenciar e para estar agregando a identidade cultural do país de acolhida, mais fácil fica, né? E quanto mais ela estiver aberta para o contato com a cultura dela, manter o contato com a cultura dela, e também aberta para o contato com a sociedade de acolhida, mais saudável vai ser o processo. A gente chama de aculturação na forma de integração. Então, a pessoa está integrada. Quanto mais integrada ela estiver, mais ela menos problema de saúde ela vai ter. Porque ela está aceitando tanto a cultura que está vindo para ela, quanto o contato, quanto ela está preservando a cultura dela e o contato com as pessoas que são da etnia dela, por exemplo, né? E no outro viés, quanto mais a pessoa está marginalizada disso, ou seja, ela não está querendo nem manter a cultura dela e muito menos compartilhar da cultura e do contato com as pessoas daquela sociedade de acolhida, maior a chance dela ter algum problema de saúde, alguma questão de bem-estar, né? Então, são os dois polos. Quanto mais disposto ao contato, a aceitar a cultura minha e da sociedade acolhida, menos problemas eu vou ter. E quanto menos eu estiver disposto a isso, ou seja, eu quero ficar na minha, nem encontrar com as pessoas da minha etnia, do meu país, e nem vivenciar a cultura daquele local. Então, maior a probabilidade de eu ter questões de saúde, né? Então, isso é uma coisa que influencia muito no processo migratório quando a pessoa chega no país. Essa é uma das linhas, viu, Edson? Porque tem uma outra linha que fala, que eu gosto muito também, que fala do estresse de aculturação e do luto, né, do luto migratório, que em todo o processo migratório ele vai acontecer. Indiferente, o que eu estou falando? Então, é o luto
perda da família, pela perda da língua, pela perda da cultura, pela perda da terra, pela perda do status social. Isso acontece muito no Japão, que tem muitos profissionais que eram advogados, que eram médicos, que eram administradores, enfim, tinham cargos de poder no Brasil, vão para o Japão e vão trabalhar na fábrica. Essa perda de status social, ela influencia muito na nossa saúde, né? Agora, quanto mais predisposta a pessoa tiver para aceitar, melhor. Mas mesmo assim, não é fácil, ela mexe muito com a gente. Tem também a questão da perda do grupo de pertinência, que eu tinha um grupo no Brasil que eu adorava, que era minha cara, que a gente saía sempre, chega no outro país e eu não tenho mais nada disso. E quanto mais difícil é de construir esse grupo, esses laços no país de acolhida, pior é para a pessoa, né? Se é uma pessoa que gosta de estar em grupo, que gosta, né, de vivenciar isso. E também os riscos físicos que estão presentes nos processos migratórios, né? Que é o como a pessoa vai, se é de avião, se às vezes é de barco, se está com toda a documentação ou está sem a documentação. Isso tudo é uma preocupação muito grande que pode acometer, né? Então, eu falei um pouco do que pode levar a pessoa a adoecer, a ter um luto migratório, a ter uma depressão. Agora, em termos de patologia, em termos patológicos, os maiores entraves que a gente tem aí é na questão da ansiedade e depressão. Isso, assim, sem sombra de dúvida, né? E o luto, né? Mas o luto migratório é como se ele estivesse presente tanto na ansiedade quanto na depressão, né? Porque a gente sempre vai perder alguma coisa quando sai do nosso país, quando sai da nossa zona de conforto, né, Edson? Então tem esse viés aí, que a migração é muito legal, aprende muito, se você estiver aberto, mas também pode predispor algumas questões aí de saúde que estão ligadas a tudo aquilo que eu falei. Então, resumindo, né, doutora? A melhor forma é a gente estar aberto para mudanças, né? E doutora Mayra, quando eu divulguei que a gente ia fazer essa entrevista, né, nas redes sociais, muita gente ficou assim, contente, acho que a parte da tua família, teus amigos, eles ficaram assim, nossa, eu fiquei muito, falei, nossa, como ela é querida, né? Então conta pra gente assim, fugindo um pouco dessa área de psicologia, eu gostaria de saber, conta pra mim a cidade onde você nasceu, como foi sua formação acadêmica no Brasil, conta um pouquinho de você, por favor. Sim, claro. Realmente, Edson, eu fico imensamente feliz, né? Muitas pessoas adoram o meu trabalho, têm muito carinho por mim, minha família especialmente, né? Muito obrigada, olha, um beijo para todos vocês, para minha família, para todos que estão assistindo. Então, a minha jornada, ela começa em Formiga, Minas Gerais. É um nome bem engraçado, né? Porque faz jus à cidade, que é uma formiga. É pequenininha, né? É bem pequenininha a minha cidade, a cidade de onde eu nasci. Então, eu vivi lá até os 15 anos. E depois eu fui para Jundiaí, São Paulo, né? Porque na época, na minha cidade, não tinha absolutamente nada, assim, de estudo, de escola. Era só assim, o colegial e depois o segundo grau. Pronto, formou, não tem mais nada. Então, todo mundo saía da cidade. Hoje já tem uma universidade lá e tal, mudou um pouco. Uma não, acho que tem umas 2 ou 3 agora, né? Então, já tem mais oportunidades. Aí, então, a minha mãe já estava morando em Jundiaí e ela falou, vem pra cá, que é uma cidade grande, tem muito estudo. E eu comecei, então, já fui para Jundiaí, já prestei o vestibular para curso técnico. Então, eu comecei a estudar agrimensura, depois de agrimensura eu estudei segurança do trabalho e depois eu estudei meio ambiente, né? Então, eu fiz 3 técnicos, e aí, mas eu sabia que era psicologia que eu queria, né? Mas para fazer uma faculdade, eu tentei em algumas públicas, mas eu não consegui passar. E exigia muito estudo e tal, eu não tinha condição na época. Falei, bom, então eu vou trabalhar e vou pagar uma faculdade. Aí foi assim, então eu comecei a trabalhando com projetos em AutoCAD, na área de agrimensura, né? Fiquei alguns meses, que era só um estágio, e eu percebi que meu negócio não é ficar na frente do computador.
Eu ficava em pânico, assim. Meu Deus, que hora que vai acabar isso? Eu não aguento mais, eu quero estar com pessoas, enfim. No entanto, eu cumpri meu estágio, tudo, e aí eu já fui para um outro estágio na área de segurança e saúde ocupacional, que é uma das minhas paixões também, né? E aí eu trabalhei muitos anos em segurança e saúde ocupacional, e aí lá pelas tantas eu falei, bom, agora eu já tenho uma renda que eu posso pagar uma faculdade. Aí então eu comecei a faculdade de psicologia, e aí foram 5 anos, porque eu fiz a formação em clínica também, né? Que era o que era a minha paixão na época, era o que eu queria trabalhar, não é clínica, é clínica. No entanto, eu tive uma mudança de setor na empresa, então de segurança e saúde eu passei para treinamento e desenvolvimento, e aí fiquei vários anos trabalhando em treinamento e desenvolvimento e tal, que eu amo também. Então eu adoro dar aula, fazer treinamento, fazer grupos. E aí lá pelas tantas eu percebi, gente, a minha paixão não é só clínica. Eu gosto de clínica, mas eu gosto também de treinar as pessoas, de estar com grupos, né? Então eu falei, bom, por que não eu unir tudo isso, né? E foi essa união, né, a busca por essa união que me fez vir para Lisboa, né? Mas até chegar aqui eu já fiz muitas formações, né? Então eu fiz, depois da faculdade eu fiz especialização em dinâmica dos grupos, porque afinal se eu quero trabalhar com os grupos, eu preciso ser especialista nisso, né, Edson? É muito sério, é muito sério. Olha, então a psicoterapia individual, ela já é uma coisa assim, que desgasta a pessoa no primeiro momento, que às vezes não é fácil, né, encarar as nossas fraquezas. Então, você imagina o grupo, a potência que é isso para grupo. Então, não é algo que qualquer pessoa sem formação, não, vamos trabalhar com grupo, vamos fazer. Não, é muito sério e exige formação para tal, uma formação muito boa. Então, eu fui nos melhores institutos do Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Dinâmica dos Grupos, e aí eu fiz uma formação que é muito difícil, né, para ficar especialista em dinâmica dos grupos. E me ajudou imensamente a trabalhar com grupos, com pessoas, me ajudou enquanto pessoa, porque para trabalhar com os grupos, eu preciso trabalhar muitas questões minhas, né, enquanto ser humano, para eu poder ajudar outras pessoas. Então, foi maravilhosa essa formação. Depois eu fiz uma especialização em Barcelona, que já foi nessa área de imigração, então foi saúde mental e processos migratórios, refugiados, imigrantes, minorias, que foi sensacional, né? E depois eu fiz, agora, por último, eu fiz um mestrado em psicologia intercultural. Então, meu carro-chefe de atuação é mais com os processos de imigração mesmo, mais com imigrantes, com minorias, com pessoas que estão sofrendo pelo fato de se movimentar, né? Então, eu estou na interculturalidade e eu vivo essa interculturalidade, né? Porque eu também estou aqui, estou no Brasil, estou no Japão. Então, eu acho que é um complemento muito bom na minha carreira. Porque você vai encontrar muitas psicólogas que trabalham, que é agora a onda do momento. Psicóloga que atende brasileiros no exterior. Tem várias. Mas nem todas têm o estudo, né, a formação, que é muito importante, mas também a vivência. Não necessariamente tem que ter experiência para ajudar outras pessoas. Mas quando se tem experiência, vivencia esse processo, é totalmente diferente, né? É você chegar num país, igual eu cheguei aqui, já mesmo tendo feito minha programação de imigração, tendo visto, olha, eu já tô com casa alugada, tá assim, tenho amigos que me ajudam, não sei o quê. Mesmo assim, eu chego aqui sempre e tenho surpresas. Eu tenho situações que eu falo, meu Deus, eu não esperava isso, né? Então, até se preparando, você tem coisas que são surpresas num país diferente, né? Então, a terapeuta, o profissional que vivencia isso, ele talvez ele consegue ser mais empático. Não é regra, porque às vezes a pessoa que não vivencia pode ser mais empático. Mas a experiência faz com que a pessoa compreenda muito melhor o que o outro está passando, né? Então, quando a pessoa me fala assim, olha, nossa, eu sofri demais quando eu fui para o Japão, porque eu entrava no supermercado, eu não sabia comprar nada, nem uma bala, porque eu não entendia nada. Sei perfeitamente. Eu também passei por isso, né? Então, é muito mais fácil de eu compreender a pessoa que chega até mim e fala, porque eu tive essa experiência. Porém, não é adequado
nós, psicólogos ou qualquer profissional, fazer qualquer atendimento sem uma boa base curricular de estudo, né? Então eu sou assim, eu falo isso com muito prazer, então eu sou uma pessoa que tem uma formação maravilhosa, eu fiz só as boas universidades, os bons cursos, eu tive esse privilégio, tudo trabalhando, né, e pagando, e também tive muitas boas tutoras, né, eu nunca trabalhei sem supervisão, né, então eu tive uma primeira supervisora, que é a doutora Débora Azevedo, que foi fantástica na minha vida, e agora minha atual supervisora, a doutora Marisete Malaguti, que é uma profissional espetacular, né? Então eu acho que esse conjunto de a pessoa sendo a pessoa, né? Como você fala, as pessoas me veem como querida, né? Eu tenho essa característica, eu amo cuidar das pessoas, eu adoro, né? Ver esse processo de mudança, de amadurecimento da pessoa com a minha ajuda. Isso é prazerosíssimo, né? Então eu desempenho meu trabalho com todo prazer, mas também tendo uma boa formação, mas também tendo para oferecer uma bagagem técnica, né? Bem aí estruturada, né, Edson? Então, acho que essa é um pouco, assim, da minha formação e da minha vivência, assim, em linhas muito gerais. Sim, doutor, eu quero te parabenizar, né? Assim, nesse meu humilde projeto, né, de entrevistar as pessoas, é fazer quem está assistindo se inspirar, se emocionar, se motivar. E você é um grande exemplo, porque, como você disse, saiu de uma cidade pequena, está conquistando o mundo, está fazendo bem para as pessoas. É isso que eu quero mostrar. Então, parabéns, doutora. É isso que eu quero mostrar. Você é a pessoa excelente aqui para ser entrevistada, né? Parabéns. Doutora, eu queria fazer uma outra pergunta. Como foi essa sua saída do Brasil, né? Essa sua vida no exterior, foi uma coisa que você buscou? Foi uma chance que apareceu? Foi uma oportunidade? Como que aconteceu essa sua saída do Brasil? Sim, isso é legal de falar também, porque, aliás, muito obrigada pelos elogios, viu? Eu fico muito feliz se de alguma forma eu puder inspirar outras pessoas, né? Que é uma coisa que às vezes a pessoa fica assim, nossa, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho aquilo. Eu também não tinha nada. No entanto, né, eu fui vendo oportunidades, eu fui criando, né? Não é fácil, de fato, mas é possível, não é? É muito possível. Então, voltando para a sua pergunta, foi assim, o meu pai criou, né, meu pai conhecendo a gente, né, a nossa personalidade, meu irmão mais novo, o mais velho, ele foi percebendo que a gente não se adaptava bem ao Brasil. Então, eu, apesar de ser brasileira, né, eu sempre senti que eu estava um pouco desconectada desse contexto no Brasil. Eu pensava, mas parece que aqui não é meu lugar, né, parece que falta alguma coisa. Eu sempre ficava assim, meu pai falou, não, talvez não seja o seu lugar mesmo não. Então, comece a aprender inglês e tal, porque aí você pode ter outras oportunidades. Então, quando eu tive condição de pagar uma aula de inglês, eu comecei a pagar e sempre pensando, olha, eu quero experimentar outros países, outras culturas. Na época, não sei porquê, né, há, sei lá, 20 anos atrás, eu pensava de ir para UK, né? Eu não sei por que eu pensava de ir para UK, eu não sei mesmo. Era o Reino Unido, era uma coisa assim, não, vou para Inglaterra, não sei por quê. Só que aí, bom, eu fui aprendendo inglês e fui me preparando, não sei o quê, mas não tinha nenhum plano, não. Então, até que conheci o meu marido, né, o Xinhá. Ele foi para o Brasil, né, fazer um trabalho, nós nos conhecemos lá, e ele é japonês. Então, a gente começou a namorar, então nós ficamos 2 anos namorando, e aí eu falei, bom, então é melhor eu ir para o Japão para conhecer no primeiro momento. Então eu fui, antes de morar no Japão, eu fui 2 vezes conhecer, né? E então a primeira vez que eu pisei no Japão, eu falei, gente, meu lugar é aqui. Eu não tenho nenhuma ascendência em japonês, nenhuma. Mas eu senti que o meu lugar era lá. Eu falei, gente, eu me sinto imensamente bem aqui, eu me sinto compreendida, eu sinto tranquilidade no coração, paz de espírito. Então eu falei, bom, eu acho que talvez seja aqui que eu vou querer viver, né?
E aí, o que aconteceu? Depois de 2 anos, nós nos casamos. O Chinhá queria muito ir para o Brasil, ele adora o Brasil, mas ele não conseguiu. E aí eu falei, bom, então vou eu para o Japão, né? Já gostei de lá e tal. E aí, então foi que eu decidi aí, né? Daí larguei tudo aí no Brasil e fui para o Japão. Falei, bom, eu vou reconstruir uma carreira lá, né? De alguma forma, com alguma coisa. Então, foi assim que eu fui para o Japão. E eu realmente, eu gosto muito do Japão. Eu sinto que o Japão me representa muito. Nenhum país é perfeito. Nenhum. Eu já visitei vários países para pensar assim, olha, qual país que é melhor, que eu vou mudar, que não tenha... Não existe país que não tenha problema. Existe aquele que a gente se sente bem, feliz, mesmo com os problemas que o país tem, né? Então, no Japão foi uma coisa mais ou menos assim. Eu fiquei muito tranquila, muito em paz. E aí eu pensei, poxa, que legal, eu vou viver aqui um bom tempo, né? E, no entanto, eu vivi no Japão por 8 anos, né? Mas foram 8 anos, assim, que eu vivi assim. As pessoas, volta para o Brasil. Não quero voltar para o Brasil, eu estou muito bem aqui. No entanto, eu compreendo todas as pessoas que têm, assim, que tem muitas questões no Japão, que não conseguem se adaptar, e eu assino embaixo, o Japão é um país que é muito difícil de se adaptar mesmo, né? Especialmente se você vai trabalhar em fábrica. A minha realidade foi diferente. Então eu não fui trabalhar em fábrica, né? Num primeiro momento eu fiquei apenas sem trabalhar, eu fiquei alguns meses sem trabalhar, mas depois eu um trabalho, então eu comecei trabalhando numa clínica atendendo crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então aí eu comecei a trabalhar lá e tal, mas não foi na fábrica, né? Então eu sinto que as pessoas que vão num estilo migratório diferente, com mais necessidades e tendo a fábrica como único sustento, como única possibilidade, é muito duro, não é fácil. Mas é uma escolha da pessoa, porque ela já vai... É por isso que eu falo, quanto mais consciência você tem de como vai ser lá, melhor você vai escolher, né? Porque você vai falar, olha, no Japão, quais são as minhas possibilidades no Japão? Vou trabalhar só em fábrica que eu tenho a possibilidade de trabalhar. É isso que eu quero? Não, então eu não vou. Porque é isso que eu vou ter lá, né? Agora, se você pensar, não... tudo bem, eu acho que eu encaro sim trabalhar na fábrica, quem sabe tem outras possibilidades, se não tiver não tem problema, eu continuo, mas eu vou, porque a minha prioridade agora é ter dinheiro e eu não vou ligar, né? Então é diferente, porque a pessoa já vai falando, olha, essa é a minha única possibilidade, mesmo assim não é garantido, porque ela não teve experiência às vezes, então ela pode chegar e ser uma experiência boa, ela pode ser bem acolhida, ela pode ter colegas que a ajudem, ela pode ter um chefe legal, mas pode ser tudo ao contrário, né? Então, é diferente. Então, o meu processo foi diferente, porque eu fui com a ideia de assim, se eu não gostar, eu vou voltar para o Brasil, e eu fui com essa condição, né? No entanto, eu adorei, né? Eu adorei e eu me senti muito, muito bem tratada no Japão, até porque, Edson, existe uma grande diferença. Eu não tenho ascendência nenhuma no japonês, eu não sou Nikkei. E o tratamento, ele é diferente, a cobrança, ela é diferente, né? Então, a minha tese, ela foi muito sobre isso, porque foram as minhas observações. Por que que eu sinto sempre que as pessoas me tratam muito bem, que tipo, não tem pressão nenhuma. Você fala japonês, que legal, não sei o quê, mas não tem pressão nenhuma, se eu falar pouco. E quem tem ascendência, os Nikkeis, eles tem essa pressão, mas você não fala, como assim? Né? Tem que falar, uma cobrança. É diferente. Então, quem é Nikkei é cobrado de uma forma muito diferente, é cobrado para ser japonês, para se comportar como japonês, para falar o japonês, né? Mesmo que fale inglês, alemão, né? Não, tem que falar o japonês, não é? Tem toda uma cobrança étnico-cultural envolvida com o fato de ser Nikkei, porque os Nikkeis, alguns deles, parecem muito com os japoneses, né? Então, bom, se você parece com os japoneses, então você tem que se comportar como tal. Não é?
Então tem uma pressão muito grande e eu queria compreender isso. Gente, mas não é possível, né? Então hoje eu tenho total consciência de que eu fui tendo privilégios, mas também um deles é não ser Nikkei. Não é que não, eu não queria ser Nikkei de forma nenhuma, mas eu não sou, e quando eu não sou e quem não é tratado de uma forma diferente. Não, ele não é Nikkei, não tem problema, você não é daqui mesmo, né? A coisa, assim, a régua é muito mais baixa. Entendi. É verdade, eu entendi. Então foi essa a minha história. Que legal. E doutor, assim, você está em Portugal agora, eu tenho uma curiosidade. Apesar de ser o mesmo idioma, né, que a gente usa no Brasil, mas existem certas diferenças assim que chegam até a ser engraçadas, né? Você já passou por uma situação embaraçosa por causa disso ou não? Olha, de fato, é a mesma língua, mas o sotaque é diferente, algumas palavras são bem diferentes, né? Agora, situação embaraçosa, eu acho que eu nunca passei. Uma que me vem na minha cabeça, não foi tão embaraçosa porque foi com o meu amigo, mas se fosse com uma pessoa que eu não conhecesse, talvez seria. Não sei o que a gente estava fazendo lá, em algum lugar eu não lembro, só lembrei da situação, que eu falei assim, não, mas eu vou precisar de durex para colar isso aqui. Aí ele falou, durex? E começou a dar risada. Sim. Eu falei, por que você tá rindo? Ele, porque durex aqui é camisinha. Aí eu falei, nossa, gente, olha só que diferença. Então é isso, para nós no Brasil, durex é fita colante, fita autoadesiva, né? Fita adesiva. E aqui durex é camisinha, quando você fala durex aqui é camisinha, né? Então essa foi uma situação assim inusitada que eu passei, né? Mas que foi com um amigo. Acho que se tivesse sido com uma pessoa diferente, seria assim, que eu não tenho tanto contato, seria meio embaraçosa, né? É verdade, né? E tem muitas palavras que são diferentes, né? Que são, assim, pejorativas no Brasil, mas não são aqui. É muito divertido, assim, começar a ver essas diferenças de palavras, não é? Sim, é verdade. É engraçado, né? E doutor, assim, eu quero sair um pouquinho do roteiro, né? Que eu deixo as perguntas das pessoas pro final. Mas teve uma pergunta de uma moça amiga minha. Eu preciso fazer agora porque eu acho que vai tomar bastante tempo. E a explicação deve ser longa, né? A minha amiga, ela chama Vanessa Taqueda. Então, é o seguinte, eu vou ler aqui a pergunta dela, aí eu gostaria que a doutora respondesse, por favor. É assim, ó, ela escreveu aqui. Gostaria de ouvir sobre o assunto autismo. Claro, eu sou mãe de 2 meninos autistas. Ela mora aqui no Japão, né? Na comunidade, muito se fala de diagnóstico equivocado. Ou seria dificuldade da criança com adaptação no idioma e na cultura. Aí agora ela deixa uma mensagem, né? Escreveu aqui. Mas deixo minha vivência de mãe atípica brasileira no Japão. Eu não acredito nisso de diagnóstico errado. Meus filhos nasceram aqui e têm todo o acompanhamento necessário de médicos e psicólogos que passam por exames e avaliações constantes. Mas como mãe atípica, eu lido com esse assunto, autismo. E o boom de diagnósticos dos anos 2000 para cá. Mas não sei a realidade das famílias que vêm do Brasil e tem crianças com essa dificuldade. Seria bacana demais ouvir sobre isso. Aí, por favor, doutora, o que você tem a falar sobre o autismo aqui, das crianças brasileiras que vivem no Japão, né? Eu também tenho observado que muitas famílias sofrem com isso, né? O que a doutora tem a falar sobre isso, por favor? Claro. Ai, que bom que é um assunto que eu entendo e trabalhei um tempo, né? Com crianças e adolescentes do espectro do autismo e outros transtornos do neurodesenvolvimento também, né? Então, com relação ao diagnóstico, de fato, inclusive acho que o SAP já fez uma pesquisa a respeito desse diagnóstico do autismo, né? Como é que estava, enfim. Mas assim, uma coisa que é muito importante, os filhos dela nasceram aqui, provavelmente eles falam japonês. Então, se eles falam japonês, quando eles vão ser diagnosticados, possível, no Japão é assim, vai ter o diagnóstico em japonês, os testes em japonês, tudo em japonês.
Então, se a criança entende, compreende e fala o japonês, então o diagnóstico ele vai ser muito acurado, né? Porque eu estou usando ferramentas, testes, que é de compreensão da criança. Agora, se é uma criança que não fala, que não entende, que não compreende o japonês, porque ela só fala o português, e eu uso uma ferramenta em japonês, ela não vai conseguir. Ferramenta em japonês, instruções em japonês, ela não vai conseguir. Não vai, nem a gente adulto. Imagina você adulto, chegar lá uma pessoa, né, que vai aplicar o teste, fala tudo em japonês, o teste está tudo em japonês, é impossível. Você não vai entender nada. Então é isso que acontece. O diagnóstico ele não fica curado, porque a criança ela não vai compreender o comando daquela que está aplicando, da profissional que está aplicando o teste em japonês. Então, em via de regra, o ideal, né, para você ter uma confiabilidade num diagnóstico, é que ele seja feito todas as partes do diagnóstico na língua que a criança fala. Então, se o diagnóstico é feito na língua que a criança fala, ou mesmo que, por exemplo, eu sou brasileiro, eu falo português, mas eu prefiro o japonês. Então, é a linguagem que ela fala, porque os que são bilíngues, trilíngues, mesmo assim, eles têm uma linguagem que eles preferem, né? Eu tenho uma sobrinha, por exemplo, que mora no Canadá, duas, né? Que elas foram alfabetizadas, uma delas foi alfabetizada em inglês, e entre as duas, elas preferem falar inglês. E eu perguntei para o pequenininho, eu falei, mas por que vocês só falam inglês? Ai, tio, porque para mim é mais fácil, eu sei mais o inglês. Eu sei, eu falo português, mas eu não sei muito. E até a grande também, ela fala, eu não sei se o meu português escrito está muito bom. Porque elas começaram a falar inglês e francês, e é isso que elas usam, né, no dia a dia. No entanto, elas têm uma preferência. Então, se o diagnóstico, no caso da criança ser poliglota, por exemplo, ou falar duas línguas, pode inclusive ser visto, olha, você fala, mas qual que é a sua preferência, né? Então, adequar aquele idioma que a criança tem mais preferência, porque sabe mais aquele, inclusive relacionando escrita e leitura. Então, por isso é que no Japão tem excelentes profissionais, e diagnóstico também, tratamentos também. Inclusive, eu tratei uma criança que tratava comigo, mas também ele era atendido por profissionais japoneses. E ele estava tendo um progresso fantástico, né? Porque achou os profissionais certos, né? Então, só que tem que ver isso, que é muito importante. O diagnóstico está sendo feito em português, que é a língua que a criança fala mais, né? Se a criança falar japonês e compreender bem o japonês, ok, mas se não compreender, precisa ser em português ou na língua que ela fala, né? Porque senão não é confiável, Edson. E o que acontece no Japão é que me parece que eles não têm testes em português, é só em japonês, né? Eu não tenho, assim, 100% de certeza, mas os casos que foram passados para mim, das mães que eu atendi, a grande maioria foram feitos diagnóstico com ferramentas e testes em japonês. Aí não tem muito como confiar, né? Porque a criança não sabe. A gente vê aquilo, às vezes faz sentido, mas às vezes não, né? Então, é um diagnóstico que não tem 100% de confiabilidade, não é porque é um profissional ruim, porque não tem ferramentas de forma nenhuma. O Japão tem muitas ferramentas, tem muitos profissionais ótimos, mas não está alinhado com a linguagem da criança, com o idioma que a criança fala. É porque aí o autismo, então eu foquei mais nessa questão do diagnóstico, que realmente é fato mesmo, né? Que eu acho que é muito importante deixar essa consideração, essa consideração para as pessoas. Mas quando se fala em autismo, é um tema muito amplo. Eu já fiz vários seminários de autismo. Inclusive, se alguém quiser depois entrar em contato comigo, eu posso passar material. Eu tenho, inclusive, nós da ABC Japan, nós fizemos uma cartilha sobre autismo, que ficou maravilhosa, ficou super fofinha. Eu posso mandar também essa cartilha. É um tema muito amplo, a gente podia ficar fazendo uma entrevista só sobre autismo, né? Mas há uma consideração que eu quero fazer aqui, que é muito importante para todos os papais, mamães e cuidadores que estão aqui assistindo, que é assim,
Muitas vezes a criança ela tem preferência por um idioma, seja o inglês, seja o japonês ou seja o português. Então, siga o idioma de preferência da criança, mesmo que não seja o português, mesmo que seja o japonês ou mesmo que seja o inglês. Por quê? Porque num primeiro momento, isso é mais importante para que ela possa ir desenvolvendo, né? Ela possa ir desenvolvendo, ela possa começar a falar. Depois, você vai introduzir uma segunda, que não há problema nenhum, né? Mas, num primeiro momento, para o progresso da criança, é mais importante, é muito importante que seja usado aquele idioma que ela prefere. Senão ela pode ter muita resistência e pode não aderir ao tratamento, né? Então, eu costumo falar, olha, é melhor ela falar inglês do que não falar. Porque ela falando inglês, isso aciona, né, a capacidade das crianças, porque as crianças têm muita capacidade de expandir, de expansão sempre, né? Em termos neurofisiológicos, neuropsicológicos. Então, num primeiro momento, eu estimulo a criança através de um idioma e ela vai aprender, ela vai se socializar, ela vai começar a se socializar, depois eu posso apresentar. E dependendo da criança, eu posso até apresentar os dois juntos. Mas é importante que os pais respeitem o idioma que a criança prefere. Porque a criança ela vai ter a sensação de acolhimento, de respeito, sabe? Daí ela vai ter muito menos ansiedade nesse processo. Porque eu tinha muitos casos, Edson, das mães falando, não, ele só quer falar inglês, ele só quer falar em japonês, e o português, ele tem que falar em português. Então, praticamente obrigado. E eu entendo a luta dessas mães, porque imagina, eu sou a mãe que não falo inglês, não falo japonês, como é que eu vou me comunicar com meu filho? Não tem jeito, né? Porém, para a gente poder trabalhar a flexibilidade dele, a gente precisa ir por um caminho que ele domina num primeiro momento. Depois a gente apresenta um que ele não domina e vai estimulando, né? Então, quanto mais elas estiverem aí para seguir aquilo que a criança está dando pistas, no caso, um idioma diferente, mais a criança vai progredir e aí, quando ela apresentar, né, à medida que ela vai apresentando mais progressos, pode-se entrar com o português, né, para que ela vá aprender também aos pouquinhos. Então, acho que porque era um dilema, assim, muito grande das mães, era até desesperador. Algumas chegavam para mim desesperadas, mas ele não quer falar em português, pelo amor de Deus, só japonês. Mas o progresso com o japonês era fantástico quando eu falava em japonês com a criança ou quando eu falava em inglês com a criança, né? Então, num primeiro momento, é importante respeitar para poder ter progressos em outras áreas. E, doutora, falando sobre o caso das crianças, né? A gente falou sobre autismo e tal. Agora, de uma maneira mais global, né? Como que... acho que a gente vai ver as consequências daqui para frente, né? Mas como esse uso de novas tecnologias, celular, rede social... Porque a criança hoje ela já nasce com o celular na mão, que é uma coisa que não aconteceu na minha geração e nem na geração da minha filha, mas acho que agora dos meus netos, né? Quais consequências vai ter isso na personalidade da pessoa, tipo hiperatividade ou desconexão com a sua própria identidade, né? O que você tem para falar sobre isso, doutora? Como a gente pode também minimizar os efeitos nocivos, né, dessas novas tecnologias, né? Já que as crianças elas copiam o que os pais estão fazendo. Se o pai está lá só na rede social, a criança vai copiar isso, né? Não adianta você falar, não vai fazer isso, vai estudar. E aí o pai e a mãe tá ali, né? É difícil. Hoje em dia, como é que podemos minimizar para não ter problemas, né, no futuro dessa criança? Sim. Uhum. Nossa, esse é um tema maravilhoso, eu adoro, que eu acho que precisava ser muito mais discutido em tudo quanto é fórum, de tudo quanto é lugar, porque parece que as pessoas caiu já em esquecimento. Doutora, desculpa te cortar, doutora, desculpa te cortar, né? Assim, eu estava vendo um documentário sobre uma adolescente que ela postava coisa na rede social, aí com coisa de hater, né? Uma pessoa falando, não, você é feia, ou não dá um like, e a menina, ela
infelizmente ela fez o pior, né? Então eu falei, nossa, é muito preocupante esse assunto, né? Por favor. Desculpa te cortar, continua, por favor. Não, não, maravilhoso o que você falou, que é um exemplo clássico de situações que estão acontecendo e não são incomuns. Por quê? Porque dependendo da idade da criança, ela não tem, estruturalmente falando, ela não tem estruturas para suportar um hater, por exemplo. Então imagina que as crianças, elas cada vez mais cedo estão sendo expostas a todos. Não tem mais privacidade, não tem. Eu vejo criança, é bonitinho, é lindo, gente, mas olha a exposição que essa criança está tendo, todo mundo está vendo, todo mundo está comentando, todo mundo está tecendo um comentário xenofóbico, de discriminatório, né? Então, imagina que uma criança sei lá, de 6, 7, 8 anos, já tem um canal no YouTube, eu já tenho um canal no Instagram, e vem essa coisa do hater, do eu não tenho like. Ela não tem estrutura para aguentar. Não tem. Mas por quê? Não tem porquê nem porquê. É porque, em termos fisiológicos, ela não está totalmente com as estruturas acabadas. Ela é uma criança. Então, os pais, eles têm que ter total consciência de que criança não é para ficar expondo em meios sociais, em redes sociais. Eu não sei, sabe, um exemplo muito claro, a criança ela precisa ter a privacidade. Então, hoje em dia, a criança ela é terra de ninguém, sabe? Ela está na rede social, ela está na rua e alguém pode chegar e encostar. Não, não é isso. Olha, um exemplo assim muito legal que eu tenho para trazer sobre essa questão da exposição eu não sei se você ou as pessoas que estão aqui assistindo conhecem os filhos do Michael Jackson. Ou já viram, né? Porque quando os filhos dele era pequeno, até uma certa idade, ele não deixava ninguém ver esses filhos. Toda vez que ele aparecia, os filhos estavam cobertos. Por que isso? Para evitar essa enxurrada, né, de pessoas depois que iam até eles, enfim, né? Então, depois, lá pelas tantas, eles podiam andar na rua e ninguém ia conhecer como filho do Michael Jackson. Olha que beleza! Preservação da privacidade. Hoje não tem mais isso. É o contrário. Todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer... E não é errado não, gente. Não é errado. O que não é legal, não é saudável, não é nem questão de ser certo, não é saudável a criança ela ser exposta a um estímulo tão tenramente que aquilo pode causar um prejuízo para a saúde dela. Então, os pais têm que ter consciência. Os meios eletrônicos, eles são bons? São ótimos, né? Para a educação, às vezes, também. Mas eles têm que ter limites, como tudo na vida, né? Tudo na vida tem que ter limite. Por quê? Quanto mais exposto aos equipamentos eletrônicos as crianças estiverem, mais elas vão ficar ansiosas, menos predispostas a se socializarem, né? Aí, meu filho não quer se socializar, não tem um amigo, não tem o quê. Quanto tempo que ele passa na frente do tablet? Praticamente umas 6, 7 horas, né? Que é o tempo que ele fica em casa, né? É lógico, ele não vai aprender mesmo. Então, olha, isso é muito importante. A brincadeira, a fantasia, elas são terapêuticas para as crianças. Terapêuticas. Criança que não brinca, e quando eu falo brincar, é brincar com outras crianças, é brincar de pular corda, é brincar de jogos de tabuleiro, é brincar com os pais de pega-pega, essas coisas. Ela não adquire a capacidade de se relacionar, de trocar, de esperar, de se frustrar, né? Que são processos que são importantíssimos para o ser humano, né? Então, hoje, as nossas gerações perderam totalmente a capacidade de frustração, por exemplo, de esperar alguma coisa, de trocar, porque nessas brincadeiras, a troca ela está sempre presente. Por exemplo, agora sou eu, agora é você, agora é minha vez. O dado caiu ali, eu não prestei atenção, quem era? Não, sou eu agora, né? Essas coisas que não tem em jogos eletrônicos, né? Até pode ser jogado com outras pessoas, mas é uma atmosfera totalmente diferente, né? E o que se perde também é a capacidade de apreciação, a capacidade de admiração.
Isso eu incluo não só as crianças, mas os adultos também, e eu também. Então, quando a gente está, por exemplo, esperando um ônibus, ao invés de a gente estar olhando para o que está acontecendo, para a pessoa passar, o ônibus que parou ali, para o outro que está buzinando, porque o pedestre quase atropelou o pedestre, os dois que estão conversando, a gente perdeu essa capacidade. Por quê? Porque qualquer hora, qualquer momento, qualquer parada, até andando, onde nós estamos? Com o celular. É verdade. Qualquer espera é com o celular. Então a gente não aprecia, não admira mais, não sabemos mais como é isso. E às vezes, né, até no restaurante, pai com filho, filho com pai, restaurante, trem, os pais estão com o celular, os filhos estão com o celular. Então não tem mais essa convivência, né? Então em casa, cada um no seu quarto com o celular, né? Então isso é muito importante para as crianças, né? E tem, inclusive, um autismo que chama autismo secundário, né? Que é devido à exposição também a meios eletrônicos, né? Porque a pessoa, ela fica com tanta exposição e não interage com as pessoas, né? Especialmente com crianças, né? Que ela perde a capacidade de socialização. Ela não consegue mais se socializar. Qual que é a diferença? Não é adquirido, porque qualquer transtorno do neurodesenvolvimento vem desde a barriga, né? Então a criança já nasce com isso. Agora, o autismo secundário, a criança não nasce, ela fica, porque ela é exposta a alguma situação de trauma, a alguma situação de solidão muito grande, ou de algo que ele não consegue tolerar naquele momento. E a alta exposição a meios eletrônicos também pode causar o autismo secundário. Então, por isso, né, papais, mamães e todos que estão aqui, eu sei que ajuda muito, eu sei que o tempo é muito escasso, mas é muito importante dosar o tempo com equipamentos eletrônicos para as crianças, porque faz mal, uma exposição excessiva faz mal, e é isso. Não tem outro jeito, é limite. O pai tem que falar, olha, você vai usar nesse período. Deu o período, a criança não devolveu, toma mesmo. Porque como é que vai ser? Ah, não, mais um pouquinho, mais já era, né? E aí, dar limite é difícil? É dificílimo. Mas o que precisa ter em mente é, olha, isso, ou eu faço isso, ou a minha criança vai crescer doente. Vai crescer doente. Porque nós adultos já estamos totalmente viciados com celulares. Imagina a criança. Não tem jeito, né? Então é uma situação muito séria que nós estamos vivendo, a alta exposição das crianças, não só a meios eletrônicos, mas também fazendo, né? Sendo crianças influencers, acabou a privacidade das crianças, o brincar das crianças, tem que mostrar tudo que faz desde criança. Isso não é saudável, Edson. Não é saudável. Eu nunca vi algum especialista, alguém falando que não tem problema, pode incentivar a sua filha a ser filha de 6 anos ser influencer. Olha, não tem pesquisa nenhuma que fale que é saudável para a criança. Então, até lá, para mim, não é saudável. Preservem as vossas crianças, preservem as nossas crianças de haters, de toda e qualquer manifestação de ódio ou de amor, né? Porque elas vão lá e pode vir muitas pessoas se aproveitarem delas, né? Então, para a segurança das crianças e para a saúde, protejam. Por que expor a criança? Por que incentivar a criança a ser um influencer? Se ela tem 5, 6 anos, é bonitinho, faz um videozinho, fica para vocês. Por que todas as pessoas precisam assistir esse vídeo da criança para expô-la, não é? Mesmo que seja bonitinho, deixa ela crescer primeiro, aí ela escolhe se ela quer ou se ela não quer, né? Porque a ansiedade da criança, ela pode muitas vezes vir disso, Edson, né? Da exposição excessiva, do pai falando, tira uma fotinha aqui, aí o outro, não, tira mais uma foto aqui, não, vem cá que eu quero fazer um vídeo. Gente, a criança vai ficar louca, não é? É isso, é muita foto, é muito vídeo, é muita exposição. O que vai ser dessa criança daqui a um dia com tanta exposição desse jeito? Não é certo e errado? Não estou falando disso. Não é saudável. Então, vamos refletir. É um convite.
olha, por que é que eu preciso colocar minha criança com tanta exposição à internet? Por que é que eu preciso tirar tantas fotos, milhares de fotos da minha criança, milhares de vídeos, né? Vamos, né? Quem sabe ter um equilíbrio aí, né, Edson? Para que a criança possa ter também, olha, mãe, eu não quero tirar foto, por favor. Tá bom, então não tira. Sim, Não é? verdade, verdade. Nossa, que explicação muito boa, doutora. Adorei essa explicação. Obrigado, viu? De nada, Edson. Viu, doutora? Um outro assunto também que eu queria abordar era sobre as terapias alternativas, né? Muitas já são, assim, são reconhecidas, né, pela OMS, né, a Organização Mundial da Saúde. Mas muitos especialistas ainda contestam a eficácia desses tratamentos, né, de terapias alternativas, porque não tem ainda parece que não tem um estudo aprofundado, né, que prove, né, a eficácia, né, desses tratamentos. O que a doutora tem a falar sobre isso? Como constelação familiar, como hipnoterapia, aromaterapia, várias terapias alternativas que estão aí no presente, né? O que a doutora tem a falar sobre isso, por favor? Sim, sim. É assim, sabe, as terapias, eu sinto não, isso é fato. Toda terapia, para ter alguma eficácia, ela precisa ser comprovada cientificamente, né? Então, eu duvido de tudo que não tem base científica. Eu duvido e não me submeto. Eu não me submeto. Por quê? Que comprovação que tem? Que estudo que tem a respeito? É igual a vacina da Covid. Meu Deus, que estudo que tem sobre isso, né? No entanto, teve pesquisas, agora tem mais ainda, né? Mas é uma coisa que a gente precisa questionar. Meu Deus, tem estudo disso? Não tem? Então questione. Por que eu vou fazer uma coisa que não tem estudo? O terapeuta é estudado. Qual que é o perfil dele? Ele fez um curso de 6 meses. Pelo amor de Deus. Meu Deus, eu estudei quase 15 anos. Quase 15 anos. Eu nunca parei de estudar. Agora, o terapeuta vai lá, faz o curso. 6 meses eu chutei alto, porque tem muito coach que faz 1 mês de curso, já sou coach. Já sou terapeuta. No Brasil, pior ainda, aqui em Portugal é ótimo, porque a psicoterapia só pode ser feita pelos psicólogos clínicos, que tem registro no conselho. Então, no Brasil, não. No Brasil, qualquer um faz terapia, né? É uma crítica? Por quê? Porque não é sério. Um profissional que tem 1 mês de formação, que não faz terapia para ele mesmo, que não tem uma supervisão clínica, meu Deus, né? Ele está colocando vidas em risco. Então, constelação familiar tem base científica? Não, nenhuma. Pelo amor de Deus. Quem faz isso é profissional formado há muitos anos? Não. Às vezes nem é formado em nada. Não que tenha que ser, mas pelo menos uma formação com base, né? De 2, 3 anos naquilo que vai se prestar a fazer. Então, a minha maior ressalva desses métodos é isso. A pessoa que faz um curso de 1 mês e vai cuidar de outras, não tem competência nenhuma. É muito diferente, Edson, de você fazer 1 mês de curso e vai fazer um trabalho mecânico, que não tem nada a ver com cuidados, né? Especialmente com cura, um cuidado curativo, né? Porque senão, olha, o médico, ele estudava 1 mês, beleza, já sou médico, já posso cuidar das pessoas. Isso é muito, muito sério. E eu conheço muitos casos de clientes que passaram por coisas terríveis em terapias alternativas, especialmente nessa daí. Então, não é legal, né? Olha, desconfie. É assim, eu não tenho, assim, olha, eu adoro a natureza, adoro ter o contato com a natureza, né? Eu acho que é super curativo. Por exemplo, adoro óleos essenciais, eu tenho uma farmácia de óleos essenciais, é isso que eu uso, mas tudo tem base científica, tudo. A acupuntura tem base científica, a aromaterapia tem base científica. Então, quando não tem, desconfiem.
A hipnoterapia também tem base científica, só que tem quem é o profissional que está fazendo? Quantos anos ele está formado? Quantos anos de experiência ele tem? Gente, é algo muito complicado. Olha, um terapeuta, por exemplo, vamos citar um psicanalista. O psicanalista, ele não é psicólogo, então ele não faz faculdade de psicologia. Mas um curso de psicanálise leva 5 anos. 5 anos. Né? Para ele ser psicanalista. Então, é algo sério. Então, desconfiem, viu? Desconfiem. Então, a pessoa tem base científica? Tem. Qual que é a experiência da terapeuta que eu estou contratando? Olha, ele estudou 2 anos disso, depois estudou mais 1 ano daquilo, depois mais 3 anos daquilo, tem tanta experiência, né? Começa a ver os comentários, né, as pessoas comentando, pergunte sobre, né? Não vai só porque, não, fulano falou que é bom, eu vou. Não, pesquise sobre essa pessoa. Pelo amor de Deus, é a sua saúde que está em risco. Então, não tem como errar. Primeiro, é reconhecido cientificamente? É, ótimo. Beleza. Como que é o profissional? Qual que é a formação e experiência desse profissional? Ele tem uma boa formação? Ele tem experiência? Ou se ele não tem experiência, porque, pelo amor de Deus, eu não estou falando dos recém-formados, porque tem muito recém-formado que dá um baile em quem já tem experiência, viu? Né? Porque a tendência é quem tem mais experiência, naturalmente sabe mais, mas às vezes não. Só que o recém-formado, como é que é a conduta dele? Ele continua estudando, ele tem supervisão, né? É isso. É muito importante a gente ver essa série de coisas. Por quê, gente? Para a gente curar, para a gente melhorar, a gente tem que estar em boas mãos, em mãos de profissionais que são capacitados. E todo profissional que é realmente capacitado, ele vai ter a consciência de que ele precisa oferecer um serviço que foi testado cientificamente. Ele não vai oferecer qualquer coisa que não foi testada. Onde você é o teste. É isso. Não foi testado, quem está lá é o teste. Então pode surgir milhares de possibilidades. Né? Você é como se fosse um ratinho e ele está te testando ali naquele momento. É verdade, entendi. Não é? Verdade. E doutora, isso não é só na área de terapia, também em outras áreas de estética, né, na verdade. Tem muita gente que faz intervenção estética e não tem preparo nenhum. E você vê tantos casos no Brasil, coach financeiro, que o cara faz lá um curso de 1 mês e já faz um curso tipo, ganhe seu primeiro $1 milhão em 3 meses. Aí muita gente vai lá e embarca nessa, né? Em vários setores, né? É verdade, doutor. É pesquisar o profissional que você está lidando. Isso é importante. Pesquisa, vai a fundo. Se precisar, pede até diploma. Né? Eu sou muito chata nisso, viu? Sim. Muito, muito chata. E no Brasil, infelizmente, está com essa onda aí, que é uma coisa que não tem em Portugal, por exemplo. No Japão também não. Né? Mas no Brasil, a coisa perdeu totalmente o controle. Assim, eu tenho pessoas que chegam para mim totalmente desestruturada, porque passaram em mãos de uma pessoa que não era profissional, usando um método que não era científico. Então, assim, fiquem de olho, mesmo as que estão no Japão, procurando profissionais no Brasil, fiquem de olho. Ok, entendi. E falando mais sobre esse assunto, né, doutor, assim, não entrando no mérito de você ser religioso ou não, ter religião ou não, ser ateu ou não, mas como a fé, a religião das pessoas, né, a religiosidade das pessoas, ela influencia no estado mental e emocional da pessoa. Tem alguma influência, doutora? Sim, eu trocaria pela palavra espiritualidade. A espiritualidade, ok. Né? Espiritualidade e não religião. Por quê? Espiritualidade é você ter a consciência que existe uma energia em você e você quer lutar por essa energia que tem. Pegando fontes, não sei da onde, mas que sejam, que façam sentidos para você. Então, eu acredito, eu não tenho religião nenhuma, né, por exemplo, mas eu acredito no poder curativo da natureza. E é isso que eu vou ter para mim. Então, eu vou estar em conexão com a natureza. Não, eu já estou em conexão com o universo, porque eu sei que o universo tem uma energia maravilhosa, então eu estou em conexão constante com o universo. Não, eu já tenho uma religião.
para mim a religião X é muito importante. Então eu estou sempre em conexão com aquela religião. Seja religião ou não, o trabalho da espiritualidade, ele é algo muito importante para nós. Inclusive nos traz até esperança, né? Ter fé em alguma coisa, no que você vai ter fé, pelo amor de Deus, não tem problema. Eu tenho fé no sol, eu tenho fé na lua, eu tenho fé em mim mesmo, eu acredito em mim mesmo, no meu potencial. Nossa, eu tenho fé no universo. Perfeito, mas isso nos ajuda a viver no dia a dia, especialmente para aquelas pessoas que estão em situações de muita vulnerabilidade social, de muita vulnerabilidade psicológica ou de saúde. Porque, Edson, quando não se tem fé em nada ou quando a esperança acaba, a vida não faz mais sentido. Nossa, que frase bonita. Que frase bonita, profunda. Que legal. Então, é muito importante a gente trabalhar a nossa espiritualidade. Até quem é ateu, eu não acredito em nada, mas ele certamente acredita nele mesmo. Ele sozinho, a responsabilidade é dele. Eu tenho responsabilidade para tudo na minha vida, não tem ninguém que é responsável por mim mais. Olha só que energia, que espiritualidade que ele também tem. Eles que são ateus. Então, a fé em alguma coisa, a esperança, a espiritualidade, ela é algo que mantém a nossa chama de vida, sabe? E é algo muito importante. Eu estou sempre atenta a isso com os meus clientes, sempre com as pessoas nas quais eu convivo, porque quando não tem fé em nada, nem nele mesmo, né? Quando não acredita em nada, perdeu completamente a esperança, é um sinal vermelho que fica piscando, piscando, piscando. Então, vamos conversar, vamos ver o que está acontecendo, né? Então, o desenvolvimento da espiritualidade, seja em que área você acreditar, é realmente muito importante para a gente ser saudável. É um equilíbrio, né? E a espiritualidade faz parte desse todo que a gente é. Entendi. Nossa, doutora, que explicação. Estou gostando muito do nosso bate-papo. Muito bom, que legal. Muito bom, obrigada. E doutora, a gente pode ir para as perguntas aí do pessoal que acompanha a gente? Claro, tá? Claro. Tá bom, então. Vamos lá. Ó, a primeira pergunta é do Ailson Ferreira de Magalhães. Ele falou que estudou junto com você no curso técnico de agrimensura em Jundiaí. Ailson, meu Deus! Lembra dele? Então, ele falou assim, ele te manda um grande abraço. Nossa, que surpresa! Outro também, viu? Ailson, um abraço, um beijo pra você, viu? Obrigada! Nossa, que legal! Legal. Que surpresa! Não, então ele mandou uma mensagem, assim, bem carinhosa pra você, né? Eu achei muito legal. A pergunta dele é o seguinte, obrigado, viu, Ailson, pela pergunta. A pergunta dele é o seguinte, como foi a sua jornada até se encontrar na psicologia? Sim. Eu acho que eu já até falei um pouco, né, Ailson? Já deu assim, porque eu comecei com agrimensura mesmo, viu? Então eu comecei com agrimensura e então me formei em agrimensura e fui fazer um estágio numa empresa em São Paulo, era um escritório de engenharia e agrimensura, e eu ficava só na parte de fazer desenhos no AutoCAD, né? E eu fiquei lá, acho que o meu estágio foi 6 meses. Só que aí eu percebi que não era minha praia. Eu tinha, né, prazer em desenhar, fazia tudo, né, de bom grado, mas eu percebi, gente, eu não consigo ficar aqui o dia inteiro na frente do computador. Eu acho que aí eu pedi para eu ir para campo, para poder fazer medições e tal, porque eu estava em contato com a natureza no campo, por isso que eu fiz agrimensura, na verdade, né? Mas, infelizmente, os projetos deles eram muito fora de São Paulo, eles viajavam muito, e o canteiro de obras tinha que praticamente eram só homens, então era impossível eu estar num canteiro de obras só com homens, né? E dormindo nesse canteiro de obras. Então, eles me falam, não, Mayra, nesse momento você vai ter que ficar só aqui fazendo projeto mesmo. Aí eu falei, não, então não dá, eu não consigo, né? Se fosse uma coisa assim, né, aí eu conseguiria, mas aí eu falei, bom, então tá. Aí na época eu já estava fazendo o curso de segurança do trabalho, porque eu percebi que era uma profissão que estava em constante contato com pessoas, e de fato né?
Porque o técnico de segurança ele trabalha com pessoas, né? Dando treinamento, checando se tudo tá legal no setor de trabalho, não é? É maravilhoso essa área, eu adoro. E aí, por isso que eu falei, não, então eu vou fazer o estágio lá na área de segurança. No entanto, comecei a fazer, amei, uma área maravilhosa. Não é fácil, os desafios são terríveis, né? Mas eu amava trabalhar nessa área. No entanto, a minha grande paixão foi psicologia. Então, eu trabalhei mais ou menos uns 6 anos na área de segurança do trabalho, né? E depois eu fui migrando para a área de psicologia, porque aí eu já tinha começado a faculdade, tudo. Então, eu fui para a área de treinamento e desenvolvimento na empresa, né? Que aí já é uma coisa mais psicológica mesmo. E depois, então, eu saí para ir para o Japão, né? E eu já fui para o Japão, já estava formada, já atendia na clínica, né? E no Japão eu fiquei puramente atendendo só na clínica mesmo. Então, foi essa minha jornada até chegar na psicologia. E aí foi legal, porque foi uma área complementando a outra, né? Agora, então, tem a área de wellness nas empresas, que é o que eu faço hoje aqui em Portugal, né? Então, eu sou wellness counselor em uma grande empresa aqui em Portugal, e eu trabalho com segurança e saúde, né? Com a saúde das pessoas e também com a parte clínica e treinamento, né? Eu faço tudo. Então, mal sabia eu que no futuro ia dar para integrar tudo, né? Eu pensava assim, nossa, eu tenho tanto conhecimento na área de segurança e saúde, o que eu vou fazer com isso? Eu vou dar aula. No entanto, dei aula durante acho que uns 2 ou 3 anos no Brasil, para classes, né, de segurança e saúde do trabalho. Mas depois eu fui para a clínica e ainda pensava, nossa, gente, eu podia fazer alguma coisa. E foi ótimo, então, eu ter conseguido esse trabalho, porque agora eu tô nas 3 áreas, né? É uma maravilha. Então, foi mais ou menos essa um pouco da minha jornada. Eu agradeço muito, viu, Ailson? Muito obrigada. Foi uma grande... Ai, é tão bom quando isso acontece, né? A pessoa consegue, né, chegar até a gente relembra. Nossa, foi um momento... Eu adorava estudar lá no técnico, viu? Era maravilhoso. No entanto, fiquei 3 anos e meio lá no técnico, né? Eu fiz 3 cursos lá, eu adorava, né? Não, 4 anos. 4 anos, cada um ano e meio, quanto que dá? 4 anos e meio. Fiquei 4 anos, foi quase uma faculdade. Caramba, que legal. Então, beijo, viu, Ailson? Desculpa. Olha, desejo muita boa sorte a você, viu? Que legal. Que legal, doutora. Doutora, a próxima pergunta é da Fernanda Yuki, é minha filha. Ela que mandou a pergunta para você. Olha, que legal. Doutora Mayra, como você observa a influência das feridas emocionais da infância na saúde mental dos adultos? Quais são as abordagens terapêuticas mais eficazes para ajudar os pacientes a lidar com essas feridas e promover a cura emocional, a aceitação? Ih, doutor, parece que foi meio indireta para mim essa pergunta. Brincando. Será? Não sei, né? Vai saber. Okay. Vamos lá. Fernanda, muito obrigada pela sua pergunta. É uma ótima pergunta, adorei. Tudo a ver, tem tudo a ver. As feridas que a gente carrega tem tudo a ver com a nossa infância, viu? Por isso que eu falei das questões da mídia, enfim, por quê? Tudo que acontece na infância, maus tratos, traumas, feridas, violência, quanto mais tenre a idade, mais vai ser levado de forma intensa para a vida da pessoa, né? Então, tem total influência as feridas que são adquiridas na infância. E o que acontece? A gente pode, né, de alguma forma, ter consciência mais, né, em uma fase mais nova, né? Então, por exemplo, olha, eu tenho uma ferida que veio da minha infância, mas eu com 10 ou 11, 12 anos, eu já estou consciente de que eu preciso de ajuda para lidar com essa ferida e eu vou procurar um psicoterapeuta, né? Mas eu vou ter chance de curar isso mais rápido. Então, quanto mais cedo eu procurar ajuda, mais rápido vai ser a cura. Por quê? Porque quando a gente é nova, quando a gente é criança, a gente não tem aquela série de camadas de proteção que os adultos têm. Quanto mais velho, mais camadas tem,
né? De resistência, de proteção, não é? Então, quanto mais jovem, é mais fácil. Mas, mesmo eu, quando adulto, percebo que eu preciso de ajuda, a chance de cura, ela sempre tem algo a se fazer, sempre, né? Se eu não fosse uma pessoa otimista, eu não estava na área de psicologia, né? Porque chegam pessoas destruídas para mim. E a gente faz aquele trabalho de reconstrução, de ressignificação. É como se viesse um vasinho todo quebrado, alguns uns pedaços maiores, alguns uns pedacinhos mais, né, menores, outros todos triturados, mas nós vamos fazer o trabalho juntos de reconstrução desse vaso, e aí vai ficar um vaso novo, não vai ser aquele que era, né? Mas um vaso novo, então ressignificado. Agora, como é que a gente faz com relação às abordagens? Toda e qualquer abordagem que é científica vai chegar à cura, né? A pessoa vai melhorar. Ah, mas como é que eu escolho a abordagem? Elas têm muitas diferenças, porque algumas elas são muito mais demoradas, outras são muito mais rápidas, compactas, como a psicologia comportamental, como a cognitivo-comportamental, e outras são bem demoradas, como a psicanálise, né? E outras, como a gestalterapia, que é a que eu atuo, ela pode ser mais demorada e ela pode ser mais rápida. Depende do objetivo que a pessoa tem. Mas a gente sempre vê a pessoa como um ser holístico, como um todo que está ali na frente. Coisa que é um pouco diferente nas abordagens comportamentais, porque ela vê a pessoa como uma pessoa que está buscando uma cura para uma coisa específica. Então, nós vamos curar isso que você está me pedindo, né? E aí, pronto, né? Agora, nas abordagens que são mais holísticas, eu vejo isso, mas eu vejo outras coisas também. Então, vamos cuidar de tudo, né? Por isso que às vezes demora mais. Agora, como escolher, né? Porque todo terapeuta que é competente, independe da abordagem, né? Se ele usa uma abordagem científica, ele vai te ajudar. Todo. Agora, como escolher? Depende da sua personalidade, daquilo que faz sentido para você. Se eu sou uma pessoa mais automática, mais cartesiana, que gosta de exercícios, que não gosta de refletir muito sobre as coisas, prefiro as coisas mais diretivas, então eu vou escolher uma abordagem comportamental, né? Que é isso, é exercício, que tem tarefa de casa. Agora, se eu sou uma pessoa que gosto mais da filosofia, que gosto de refletir, que não gosto de tarefas, né? Então eu vou escolher, por exemplo, uma gestalterapia, que é uma abordagem que tem muita reflexão, né? Que tem que a construção é através do vínculo, não só do vínculo terapêutico, mas do contato, né? Que eu tenho do contato, da relação com o terapeuta, né? A relação terapêutica vai curando a pessoa, né? É lógico que tem muitas outras técnicas, enfim, mas é uma terapia dialógica, é do diálogo, né? Então a cura ela acontece também pelo diálogo, pelo contato. Então depende daquilo que fizer mais sentido para você, Fernanda, né? Você pode ir pesquisando, né? Porque hoje se acha tudo na internet, né? Então você vai pesquisando, olha, como é que é uma sessão com uma cognitivo-comportamental, como é que é uma behaviorista, como que é uma psicanálise. E a psicanálise, ela é uma das ortodoxa, que é aquela que Freud pregava. Ela é uma das menos escolhidas. Por quê? Não é para qualquer pessoa. Porque é uma abordagem na qual você vai falar muito e vai ouvir minimamente o terapeuta, né? Então, no geral, as pessoas querem ouvir do terapeuta. As pessoas não querem só falar. Elas querem ouvir o posicionamento do terapeuta, elas querem estar numa constante interação com o terapeuta. Isso não acontece na psicanálise. É por um motivo muito considerável, que é o setting terapêutico deles, e funciona. Mas não é todo mundo que gosta disso, né? Então, veja aí qual que você acha, né, lendo, que se encaixa mais, e qualquer coisa eu estou aqui. Você pode mandar mensagem, eu posso te explicar mais ou menos em linhas gerais, né, para você fazer a sua escolha. Por quê?
a gente vai, porque assim, olha, a empatia do terapeuta, a simpatia do terapeuta conta demais. Mas se ele trabalha com uma abordagem que não faz sentido para você, então não é progresso. Porque você vai, mas é como se fosse uma obrigação, sabe? Normalmente, o que é legal é você ir para sua terapia querendo, né? Entusiasmar. Ai, graças a Deus, hoje eu tenho psicoterapia. Normalmente é assim, né? Porque você tá com a sensação de que aquilo está te ajudando. Então, se a sua sensação é de que não está te ajudando, então vamos ver o que está acontecendo, que não é legal, né? Acho que eu respondi, né, Edson? Sim, não respondeu. Fernanda, obrigada pela mensagem, pela pergunta. Qualquer coisa, você entra em contato comigo, tá, Edson? Passa meu contato aí para ela. Nossa, doutora, que papo gostoso. Muito obrigado, doutora. E, doutora, vamos finalizar, né? Eu queria que você desse uma mensagem para quem está assistindo a gente, né? Dá uma mensagem aí que você tem para falar aí, por favor. Nossa, ó, você me pegou desprevenida, viu? Eu agora o que vem na minha cabeça aqui de mensagem que eu poderia deixar para vocês, né? Talvez essa coisa mesmo da migração, né? Que é uma coisa que eu vivo sempre no dia a dia. Eu não só vivo enquanto pessoa, mas eu acompanho casos de muitas pessoas que estão em situação de completo desespero. Às vezes que me procuram, não percam a esperança, né? Mas como é que eu vou ter esperança? Vou te falar, é assim, você vai, quando nada mais fizer sentido, você vai centrar em você e vai perguntar, meu Deus, o que é que eu posso fazer nesse momento? Porque muitas pessoas, eu acho que a grande maioria delas, querem fazer muitas coisas. É lógico, nós somos seres humanos, muitas vezes do movimento, de querer progredir, e às vezes a gente não se vê progredindo, se vê estacado, né? A gente se sente com nada, isso é muito comum, especialmente para as mulheres que estão em situação de desespero, que não estão conseguindo trabalho, né? Até para homens, se sentiu nada. Mas quando vier essa sensação, sabe? Olha, para que eu estou servindo? O que eu posso fazer nesse momento? Né? Não fica pensando no lá então, olha, não, mas amanhã, não, mas depois. Não, é nesse momento. Volta para o momento presente e pensa, o que é que eu posso fazer? Eu posso aguar as minhas plantinhas. É isso que você vai fazer. É exatamente isso que você vai fazer. Porque o aguar as plantinhas vai energizar o seu corpo para que você esteja disponível em algum outro momento para fazer outras coisas que você quer, sabe? Porque, no geral, nós, seres humanos, sempre estamos pensando no lá então, né? Ou seja, não, amanhã eu vou fazer isso. Mas eu quero ir para academia, mas eu não estou conseguindo ir para academia. Por que eu não estou conseguindo? Não sei, tem alguma coisa que está te impedindo. Por que você não foca, então, no aqui e agora? O que você está fazendo? Se dá conta, porque às vezes, sabe, Edson, a pessoa, ela tá cozinhando, ela tá lavando, ela tá passando, ela tá cuidando. Jesus, não tá fazendo nada. Olha quantas coisas você está fazendo, né? Às vezes, eu estou na cama lendo, mas eu estou lendo. Às vezes eu estou só respirando, mas ainda assim eu estou respirando. Então, foca naquilo que você pode fazer no momento. E isso vai nutrir o seu corpo para que você possa fazer outras coisas que você gostaria, mas que nesse momento são impossíveis para você. Não é fácil? Não é fácil. Mas se a gente focar no momento, fazer esse exercício de focar no momento, no meu aqui e agora, o que eu posso fazer? Eu vou fazer. Isso vai me nutrir e vai me dar habilidade para fazer outras coisas, né? E uma coisa muito importante, nós todos seres humanos, nós temos a capacidade de refletir, de melhorar a cada dia, de ser seres humanos melhores por nós mesmos,
né? Mas, às vezes, acaba acontecendo tantas situações na nossa vida, situações essas, seja de migração, seja de mudança, seja de separação, seja de um problema, uma questão com o filho que está muito difícil, enfim, cada um tem as suas questões, né? Mas, o que acontece? Mesmo nessas situações, quando você percebe que os seus esforços estão se esgotando, peça ajuda. Ah, mas eu não estou louco. Não tem problema, não tem problema. Você está percebendo que sozinho não está dando conta. Percebeu que não está dando conta sozinho? Pede ajuda. Ah, mas ajuda para quem? Pode ser para um psicoterapeuta? Pode, mas veja o que faz sentido para você. Olha, eu agora não me sinto apto a ir para a psicoterapia, não faz tanto sentido, então eu vou para uma acupuntura, então eu vou fazer uma aromaterapia, eu vou começar a andar, fazer caminhada, aquilo que você acha que vai te ajudar. Mas peça ajuda, né? Às vezes para um colega, para um amigo, mas quando você... Não, tem que ser uma ajuda técnica. Então, nós, psicoterapeutas, estamos à disposição, né? Eu estou aqui. Bom, agora todos me conhecem, aqueles que não me conheciam, acho que muita gente no Japão me conhece, né? Eu atendi muitas pessoas, mas aqueles que não me conhecem, né? Atualmente eu não estou aberta para novos pacientes na clínica, ainda não consigo, mas eu estou aberta a responder perguntas, questões, a encaminhar para colegas, né? Que eu sei que são muito competentes. Então, o que eu puder ajudar vocês nesse momento, qualquer momento que tiver difícil, que vocês tiverem, né? Aí, nossa, meu Deus, preciso de alguma coisa, preciso de uma luz. Então, peça ajuda. Ok? Talvez esse é o recado, né? Se porventura, né? Quem sabe, né? De alguma forma serve para alguma pessoa que está escutando, né? Olha, um beijo para vocês. Edson, um grande abraço. Foi maravilhoso a nossa... Olha, você viu? Foi bastante coisa, né? E eu espero que de alguma forma, né? Se eu for útil para alguma coisa nesse projeto, né? Eu conseguir encaixar na minha agenda, eu fico à disposição, viu? Doutora, muito obrigado. Olha, o intuito da minha conversa é isso, é motivar, é inspirar, é emocionar, trazer histórias de vidas bonitas como é a tua. Eu tenho certeza que quem assistiu a gente vai receber ajuda de alguma forma, eu tenho certeza. Doutora, muito obrigado mesmo por ter aceito o meu convite. Foi uma honra muito grande poder ter conversado com você. Tá bom? Que bom, que bom. Eu também fico muito, muito feliz, viu? E é um prazer, foi um prazer mesmo, Edson. Obrigada por tudo e estamos aí. Tá bom, então. Obrigado, viu, doutora? Então, obrigado para vocês aí também. Tchau, tchau. Tchau.